Guiados pelo Espírito Santo, nessa sexta-feira santa, dia 29, eu, Neilton Moreira, quero rezar com você, por você e sua família. Iniciamos a nossa oração de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos de vossa misericórdia, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascual. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende nele um fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer acender nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que este se retire. Assim se realizava a palavra de Jesus que tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus
Prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano novo. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro, um dos discípulos, seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido sumo sacerdote e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido como do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertenceste tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reuniram. Nada falei às escondidas. Por que me interrogais? Pergunta aos que ouvem o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Já era de manhã cedo. Eles mesmos não encontraram no palácio para que ficassem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentei contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o trariam entregue a ti. Pilatos disse: tomai-vos o vosso mesmo e julgai de acordo com vossa lei. Os judeus responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: está dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sois Deus? O teu povo e os sumos sacerdotes me entregaram a mim.
que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilato disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei? Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilato disse a Jesus: O que é verdade? Ao dizer isso, Pilato saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós o costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que sabeis que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilato disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei e, segundo esta lei, ele deve morrer porque se faz filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilato ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me responde? Não sabe que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não teria autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilato procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltar este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilato levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilato disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilato disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei a não ser César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e no meio, Jesus no meio. Pilato mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam
o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então o sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilato: não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou rei dos judeus. Pilato respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram suas vestes em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então em si: não, vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura, que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela os discípulos que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse aos discípulos: esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarrado numa vara, numa esponja embebecida de vinagre, e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e tirasse da cruz. Os soldados foram quebrar as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilato para tirar o corpo de Jesus. Pilato consentiu. Então José veio e tirou o corpo de Jesus. Chegando também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas em faixa de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje traz um relato do sofrimento das últimas horas de Jesus Cristo, um relato de todo o seu sofrimento, que só cabe a cada um de nós parar e refletir o tanto que Jesus sofreu, o tanto que ele se doou para a nossa salvação. Então, neste dia de sexta-feira maior, façamos o nosso jejum, nossas intenções, para que possamos nos aproximar de Deus cada vez mais, entendendo que Deus, Ele doou seu único Filho para que a humanidade se salvasse. Nesse dia de sexta-feira, façamos por onde passa o dia voltado para o Senhor, em jejum, em orações, para que esse encontro espiritual aconteça em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Iniciei esse dia de sexta-feira santa, com Deus adiante, Pai na guia, assim como aparou a Virgem Maria, de Belém em Jerusalém. Todo rio seja necessário, inimigo embaraçado, tendo olho não veja, ouvido não me ouça, boca não fale, braço não me pegue, perna não me alcance. Feliz oração de Nossa Senhora guia, para que vós me guie, me livre de todos os perigos e todo mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora, preparados para mais um dia, que o Senhor Deus nos conceda uma excelente sexta-feira santa, abençoada. Eu me chamo Neito Moreira, ministro e coordenador do Texto dos Homens, e faço aqui com vocês todos os dias às 5 horas da manhã o programa Viver o Evangelho Diário. Peço que você se inscreva em nosso canal e compartilhe com seu irmão, com sua irmã, com seus contatos, e seja também um missionário do Senhor. E que tenhamos uma excelente sexta-feira santa, na imensa paz de Deus.